Como é que eu faço? Como é que eu começo mesmo? 1, 2, 3 e... Chegou a hora de falar de Ainda Estou Aqui. Estamos atrasados? Estamos, mas vamos deixar aqui o nosso registro. Então, assina o canal, acione o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, galera, abrindo aqui mais um leque de opções e de reviews sobre os filmes que estarão no Oscar, não poderíamos deixar de passar, não poderíamos deixar de falar de Ainda Estou Aqui, novo filme do Walter Salles Jr., com Fernanda Montenegro, com 13 indicações ao Oscar, melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. E sim, uma das maiores bilheterias aí que o Brasil vai consolidar, provavelmente, um dos maiores sucessos internacionais e nos Estados Unidos, de bilheteria também, porque Ainda Estou Aqui. Se você que está vendo esse vídeo agora, se você ainda não assistiu o filme, pare tudo o que está fazendo, ou pelo menos assista esse vídeo até o final, deixe seu like, deixe seu comentário, mas saindo desse vídeo, vá correndo para o cinema assistir, porque é um filme realmente que muda a nossa cabeça, que muda nossos sentimentos, que nos conquista, nos fisga e muda a nossa proposta de ir ao cinema. A gente percebe que a gente ainda tem muita coisa a ser contada na história do Brasil. A gente tem pouquíssimos filmes sobre determinados temas e, sim, Ainda Estou Aqui é um filme muito importante para a história do cinema brasileiro e para a história do Brasil. Então, ele é um filme muito bem produzido, muito bem contado e, acima de tudo, é um filme bom, é um filme legal de assistir e que a gente se conecta com vários personagens e várias tramas da história, várias subtramas da história. Para contar um pouquinho um bastidor que a gente viveu no último Festival de Gramado, onde a gente comentava ali entre os críticos e principalmente com os críticos do centro do país, a gente comentava, nossa, qual o filme aqui do Festival de Cinema que será que a gente que vão indicar para ser o concorrente brasileiro a uma vaga no Oscar, né, esse ano? Porque normalmente é isso, né? O filme que vai bem ali no Festival de Gramado, vai bem em algum outro festival nacional, ele é o indicado brasileiro para concorrer aí, ou figurar entre as possibilidades do Oscar. E a gente conversava e o pessoal do centro do país falava, não, aqui dessa concorrência, aqui dos filmes que estão aqui, não vai nenhum, porque essa vaga já é de Walter Salles. Ou seja, lá em agosto de 2024, já se tinha a noção do poder do filme que o Walter Salles tinha construído. E que você sabe, é uma história real, que é baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, que aparece no filme, afinal é uma história da vida dele e da família dele, e acima de tudo, ou principalmente, de Eunice Paiva, a sua mãe, que teve que criar ali 5 filhos depois de ter o marido, né, sequestrado, detido e morto pela ditadura militar que se governava o nosso país naquela época. Então, a gente tem uma história muito concorrida, muito conhecida, na verdade, uma história que todo mundo já sabe, que não é spoiler nenhum, né? A gente lê a sinopse, a gente sabe como é que vai ser o filme, só que a gente não sabe como o filme vai transcorrer, a gente não sabe o que vai acontecer no filme. E desde o primeiro frame do filme, a gente tem o que a gente precisa para um grande filme, para uma grande história, que é simpatizar e se conectar com os personagens dessa história, que é Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, e todos os seus filhos na primeira geração, ali ainda crianças e adolescentes, onde a gente conhece aquela família, tem obviamente o Selton Mello no papel de pai, que a gente vai se conectar com cada um deles, a gente se preocupa com cada um deles, e a gente vê um filme inicialmente muito solar, a família que mora na beira da praia do Rio de Janeiro, que é a família classe média, que tem ali um probleminha ou outro, mas nada comparado ao que a gente vivia naquela situação do Brasil. Era uma família que estava muito bem de vida, muito bem resolvida naquela época, né? Que era assim uma época muito tensa para se viver no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente nesse eixo de cultura mais latente. Então, ele era um ex-deputado, então ele também já era um cara mais vigiado, né? E, obviamente, ele estava tentando ajudar alguns conhecidos, algumas pessoas que tinham sido deportadas, estavam fazendo algumas entregas de cartas ali, então o filme mostra muito bem esse desenho. Mas nesse primeiro ato, ele é um filme muito solar, a gente se conecta com a família, com o cachorro que é adotado logo de primeira, com as preocupações que eles tinham, que eram muito mundanas, de ir para a escola, de jogar vôlei, de
pra praia, enfim. E o Selton Mello entrega isso também nesse primeiro ato, um pai perfeito ou semi-perfeito que está sempre preocupado, que está muito preocupado, mas que a gente percebe ali que está escondendo alguma coisa, que não está sendo claro com todo mundo, em alguns detalhes, em algumas nuances. Mas é o Selton Mello, então a gente está ali sempre simpatizando com ele, simpatizando com a Fernanda e com aqueles filhos ali, a gente está meio que vivendo entre eles. E quando a gente chega na ruptura, quando a gente chega na questão de que ele vai sim ser levado e não vai mais aparecer, aí a gente cai numa angústia, a gente cai num filme que nos pega pelo emocional e nos carrega. Um filme muito fluido, tem 2 horas e pouquinho, mas muito fluido, a gente não vê o tempo passar, a gente quer saber o que vai acontecer, embora a gente saiba que muitas das respostas que a gente vai precisar, o filme não vai contar, porque afinal também não vou dar todos os spoilers aqui, mas, enfim, as respostas não chegaram até hoje, né, basicamente. Então, a gente vai ficar nessa emoção. E o filme, quando subir ali os créditos, a gente vai estar chorando, a gente vai estar emocionado e a gente vai estar apegado de, puxa vida, que filme incrível, que história incrível que me contaram e que fase incrível, ou que fase terrível, melhor dizendo, que a gente viveu naquela época aqui no Brasil e que foi tão pouco explorada pelo nosso cinema, né? Acho que a ditadura na Argentina rendeu, sei lá, dezenas de filmes para a Argentina e muitos deles muito bons, né? E aqui a gente tem pouca coisa, pouco explorada ali. A gente lembra entre os filmes mais populares, talvez uns 2 ou 3, que tocaram nessa ferida muito aberta, muito latente, que até hoje a gente precisa, né, relembrar o passado para não repetir no futuro. Então eu acho que essa mensagem que o filme mostra, apesar de ser um recorte muito pequeno, de uma só família, eu acho que ele é muito marcante porque ele nos conecta com aquela época, nos conecta com os personagens, nos conecta com cada um que está ali vivendo. E, obviamente, a atuação de Fernanda Torres é meio que inexplicável, né? A gente tem a clássica cena na sorveteria que vai ficar marcada também no cinema nacional, que é aquela cena que a gente pega assim, ela olha para os lados, ela olha para as outras mesas, vê a família dela ali, ela segurando aquela barra toda. E a gente pensa, puxa vida, que atuação, que sentimento e que filme incrível que o Walter Salles nos entregou. Eu acho que sim, é uma reparação histórica. Eu torço muito para que ganhe o Oscar de melhor filme internacional, que a gente tenha essa reparação histórica no próprio Oscar. E seria uma narrativa linda se a Fernanda Montenegro recebesse esse Oscar que deveria ter sido lá da sua mãe há 25 anos atrás. Então, essa narrativa é muito boa, é muito perfeita. Mas a gente tem que ter sempre um pezinho atrás, porque essa narrativa ela pode se repetir, né? E a gente sair sem os nossos prêmios dessa noite aí, que eu acho que são muito bem merecidos e que o filme do Walter Salles, por si só, já é um grande ganho para todo o Brasil, para toda a cinefilia brasileira. É isso. Nota 5 para Ainda Estou Aqui e, por favor, deixe seu comentário. Estou meio emocionado aqui no final desse vídeo. Deixe seu comentário, assina o canal, acione o sininho, porque você sabe, a vigília não para.